Pedal sem compromisso, bom dia, boa tarde, boa noite, abração para todo mundo que acompanha aí o nosso canal. Bem, comprei um quadro avulso, decidi comprar um quadro avulso, tá? E na hora dessa compra, ficou aquela dúvida, será que eu pagaria um pouco a mais e ter a tecnologia, duas tecnologias atuais hoje, que é a Boast e o ângulo de direção mais aberto? Fiquei naquela dúvida, né? A gente já sabe que é difícil comprar quadros avulsos. Normalmente as empresas não querem vender os quadros avulsos porque elas ganham mais se você fizer o quadro e montar a bike com os componentes, né? E eu estou nessa busca de achar um quadro avulso. Pesquisei, encontrei, já fiz a compra e o quadro já chegou, tá? E eu vou discutir um pouquinho disso, se vale a pena, na minha opinião, esperar mais um pouco ou pagar um pouquinho mais para ter um quadro com essas duas tecnologias, Boast e ângulo da caixa de direção mais aberto. Gira a vinheta e vamos aí conversar sobre isso aqui. Bem, pessoal, confessando para vocês aqui, só em off, para quem acompanha o canal, na verdade todo mundo quer saber, né? Eu acho que a grande pauta do vídeo é eixo Boast e caixa de direção mais aberta. É algo relevante, né? E eu vou ser sincero com vocês, né? Essa é a minha opinião, vou dar minha opinião, ou é só apenas uma modinha, né? Uma modinha aí do momento para gastar mais grana? Vou falar para vocês isso aí. Bem, o pessoal que acompanha o canal aqui sabe que o quadro da minha KHS ele trincou justamente num ponto bem estranho aqui, que é esse ponto aqui, né? Eu passei uma fita isolante aqui, tá bom? Passei uma fita isolante, mas o pessoal tem um vídeo aí, eu vou deixar o card aí para vocês verem a solda que foi feita aqui. O selim está sendo utilizado um pouquinho mais alto, porque agora é meu filho que está usando essa bike aqui para os pedais mais urbanos, né? Deixa eu ver se eu acho para vocês aqui. Onde eu colei aqui, não sei se vai dar para ver com clareza, onde eu colei aqui com a fita crepe, tá? Então tem um vídeo aí falando da solda. Então eu deixei o quadro aqui da KHS, justamente o meu menino está usando, a minha esposa também usa, para pedais eventuais, e ele está usando como meio de transporte. Bem, pessoal, e aí é claro que, baseado nos comentários desse vídeo da solda, muitos comentários, não foram poucos os comentários, então eu levo muito em conta esses comentários aí de vocês, a opinião de vocês. Aquilo ficou na minha cabeça, bem, como é que eu vou fazer uso dessa bike em situações um pouco mais pesadas, né? Em situações de exigência mesmo. Segurança é muito importante, né? Cuidado com a saúde é muito importante. Então eu fui logo tentar pesquisar, fazer um plano B, tentar pesquisar quadros avulsos para comprar. Eu confesso para vocês que fiquei entre 3 quadros avulsos, porque eu coloquei um critério. Esse quadro ele teria que ter duas tecnologias, aproveitando que eu já ia comprar o quadro, eu teria que ter duas tecnologias consideradas atuais, mas que a gente se pergunta, são importantes, né? Que seria justamente as que eu falei, Boast e a geometria mais aberta da caixa de direção. Eu vou ali na minha bicicleta falar com vocês, vou dar um parecer se, na minha opinião, compensa essas tecnologias, se essas tecnologias realmente são substanciais, ou se não são apenas modinhas, né? Então, antes de falar se realmente vale a pena o eixo Boast e a caixa de direção mais aberta, eu queria explicar um pouquinho para vocês entenderem essas duas tecnologias. A maioria aí, de repente já pode saber, mas para aqueles que ainda não sabem do que exatamente eu estou falando, né? Vou começar pela tecnologia Boast. A tecnologia Boast ela é muito simples, ela está baseada na questão dessa abertura aqui, né? Dessa abertura do quadro e relacionado à abertura do cubo, né? Também está ligado justamente ao tamanho desse eixo, tá? Ao tamanho desse eixo traseiro aqui. Então, esse eixo traseiro aqui, no caso do Boast, ele tem 148 milímetros. Eu vou colocar aí a legenda. Então, o eixo Boast, então como você pode ver aqui, um eixo Boast, ele basicamente vai ter 148 milímetros. E aí vocês vão perguntar, bem, mas eu posso ter eixo Boast menor de 148? Não. Então tem eixos aí de 142 milímetros,
que não são o eixo Boast. O Boast ele tem que ter 148 milímetros, tá bom? 142 não é eixo Boast. Uma outra coisa também, os eixos comuns costumam ter 139, depende, tá? Bem, esse é um ponto. O segundo ponto é o eixo passante, isso aqui, chamado eixo passante, tá? Olha a forma como ele é colocado aqui, ó. Não sei se vocês percebem aqui a forma como ele é colocado, né? É um eixo que passa, por isso que é eixo passante, é colocado aqui. Na verdade é assim, daqui para lá. Então, o que é o eixo passante? O eixo passante ele é essa tecnologia onde ele passa realmente, ele não é encaixado verticalmente. E ele tem um diâmetro maior, ele tem 12 milímetros. Então ele é mais grosso, tá bom? Então esse eixo aqui, ele vai passar aqui dentro com 12 milímetros. Então, você tem, é mais largo aqui, isso aqui é mais largo e esse eixo ele é mais grosso. Mas é importante a gente estabelecer aqui que nem todo eixo Boast é passante. Você pode ter eixos Boast de 148, mas que não seja passante. Então é possível isso. O legal é você ter as duas tecnologias. Você ter o Boast, que é o mais largo, tá? Tecnicamente seria mais largo isso aqui, ó. Essa que é a ideia, que seja mais largo. E o eixo passante de 12 milímetros, né? Mais um diâmetro mais torudo. Aqui na frente, mesma coisa. O que seria o Boast aqui na frente? Seria 110 milímetros, 110 milímetros entre aqui e aqui. Então essa diferença, essa forquilha aqui seria de 110 milímetros. Eu vou colocar a legenda aí. 110 milímetros. E o diâmetro do eixo de 15 milímetros, ainda mais grosso que o traseiro, que é de 12 milímetros. Esse aqui seria de 15 milímetros. Então esse aqui seria basicamente o que a gente vai chamar de Boast com eixo passante, que são coisas que a gente tem que separar, tá bom? No caso da minha, ela tem as duas tecnologias. Ela tem tanto o eixo passante quanto a tecnologia Boast. Então eu pensando nisso, eu falei, bem, já que eu tenho que comprar um quadro, eu vou tentar comprar um quadro avulso com essas tecnologias, tá? Esse é o primeiro ponto. Bem, pessoal, o segundo ponto já foi bastante comentado, tem muitos vídeos por aí, muitos canais que falam, mas só para vocês lembrarem, tá? É o ângulo dessa caixa de direção aqui, ó. Esse ângulo aqui, vocês estão vendo que ela é um pouquinho mais aberta e não é suficiente. Digamos que essa caixa de direção aqui seja 70 milímetros, tá? Tem caixas mais abertas ainda aqui, ó, que seriam de 68, 69 milímetros. O que ela ajuda? Ajuda na descida, porque você não fica muito projetado para frente. Então, se ela for muito reta aqui, ó, você vai ficar muito projetado para frente e vai dar uma sensação de que a descida ainda é mais inclinada do que ela realmente é. Tá? É claro que essa aqui é 70, mas ela compensa com uma traseira mais longa, de 150. Então, se a traseira é mais longa, eu tenho mais força para trás para ajudar aqui a controlar um pouco a frente. Tá bom? Então, é uma traseira longa e com 70, tá? Eu não sou especialista, não andei em muitas outras bikes, mas aqui para mim está suficiente. A pergunta que vocês querem saber é se realmente vale a pena. Eu digo para vocês que o eixo Boast, passante, o conjunto, realmente vale sim, tá? O que eu senti? Eu senti mais rigidez na bicicleta, mais rigidez. Ou seja, ela fica mais rígida e ela fica mais estável, porque ela é um pouco mais larga, ela parece que fica mais no trilho, ela parece que fica mais... É como você imaginar um carro mais largo, né? É como você imaginar um carro um pouco mais largo, é óbvio que ele vai ter mais pegada no solo, você vai ter mais base, né? Da física, né? Mais base encostando aí no solo. Então essa rigidez ela ajuda muito, principalmente tem ganho de velocidade, de ganho de velocidade no plano, descida, então te dá mais estabilidade, mudança de curva e também obviamente mudança de erosão. Você está descendo rápido, tem uma erosão ali, ela se mantém mais firme, ela não vai te jogar para o lado. Então essa rigidez aí é fato, é com certeza, não é à toa que a maioria das bikes já vem com essa tecnologia. Acho sim
que quando a gente não conhece, quando a gente não saboreia, como era o meu caso, que sempre andei com eixos convencionais, para mim tanto faz. Concorda comigo? Para mim tanto faz. Mas quando você de repente experimenta e vai fazendo uso e começa a sair de situações específicas, você vai vendo que realmente é bacana assim. A questão do ângulo da caixa de som, sim, também. As pessoas podem falar, ah, não influencia. Eu vou ter que falar para vocês que influencia sim. Tá? É sim uma visível, tá? É substancial. Não adianta falar que não. O quadro, uma geometria de um quadro afeta bastante sim, né? Eu já andei num quadro perfeito de geometria top? Nunca. Eu andei, mas o fato de eu, Rômulo, andar naquela KHS que é uma geometria, eu vou mostrar ela para vocês aqui lado a lado. Bem, pessoal, então olhando assim, olho nu, né, empiricamente, então você vê que mesmo que seja 70, já dá uma diferença desse ângulo aqui em relação a esse ângulo aqui. Não sei se vocês... quase perceptível, tá? Meio que a olho nu. Então esse aqui é um pouco mais para trás. Esse aqui é 71,5. Então só isso aí já dá para ver um pouco a diferença. Então esse tem um top tube mais curto também, né? É uma bike também que tem a altura dela, né? Esse rack dela é mais alto. Bem, mas eu não vou discutir geometria aqui. Vou falar que eu sim senti a diferença de geometria nos planos e nas descidas, né? Bastante segurança. Essa aqui, como sempre, boa de subida, fácil de subida difícil, tá? Bem, a questão é a seguinte, então, precisava do quadro com essa tecnologia, acho que valia a pena sim eu tentar investir um pouco mais, já que eu teria que pegar. Então, que eu pegasse realmente já com essas duas tecnologias, porque são tecnologias estruturais do quadro, tá? Tanto o eixo passante quanto o Boast não são tecnologias... A tecnologia do Boast dianteiro, você pode comprar a sua suspensão e ter. Mas no caso dessas duas tecnologias, eu teria que pagar um plus a mais. Então, hoje a gente teria 3 quadros para isso, que a gente teria o Dvorak, que eu conheço, que eu vejo pelos canais circulando. O Absolute e o Rava, que é a segunda linha da TSW. Falam que os quadros da TSW, eu tenho minhas dúvidas, eu também não sou especialista, né? Mas eu não entenderia, por exemplo, por que eu pegaria um produto meu e adesivaria como uma espécie de segunda linha. Não faz muito sentido isso se não fosse segunda linha, não tenho nada contra, né? Não tenho nada contra essas marcas, First também e tal. Nada contra. Mas eu queria algo que tivesse um valorzinho agregado de marca. Não estou discriminando, não estou discutindo essa questão, mas eu estava pensando e eu vi aqui um comentário no canal a respeito da Groove. Né? Achei interessante isso, um pouco da história da Groove. Achei que todas têm uma história bacana. E comecei a pensar. Eu tenho o Dvorak, tem a Groove, tem a Rava, tem a First, e fiquei bastante em dúvida com esses quadros. Bem, mas o que eu já vou adiantar para vocês aqui hoje, agora, nesse exato momento, é que realmente eu decidi esperar, pagar um pouquinho mais, pesquisar mais, para de repente ficar com um quadro com essas tecnologias que eu falei. Então, tá comprado, já está aqui, mas como o vídeo ficou longo hoje, eu vou deixar para o próximo vídeo, mostrar para vocês qual o quadro, abrir, olhar e depois testar com vocês. Eu acho que vai ser legal a gente andar um pouco com esse quadro aí, mais a surpresa. Beleza? Antes de encerrar aqui o vídeo, hoje a gente vai fazer uma live na escola no município aqui. Pela primeira vez, o Pedal Sem Compromisso foi convidado para conversar com os jovens de uma escola. Acho isso bem legal. Se caso você queira assistir, tá? Eu vou postar o vídeo amanhã, vou editar a live e postar em forma de vídeo, tá? Faço convite para de repente, se tiver alguma temática que interessa, a gente conversar sobre esporte na escola. Então, vou postar o link ainda, esse vídeo deve sair amanhã, porque a live eu vou fazer hoje às 15. Estou fazendo agora, esse vídeo que eu estou fazendo hoje deve sair às 17h18, tá bom? Abração para todo mundo, curte se você gostou do conteúdo, acompanhe o desenrolar aí do quadro, tá bom? Faz os comentários aí, faltou esse, você podia ter pego esse, você esqueceu esse aqui. Mas, gente, é impossível, é muita coisa para a gente pensar. Eu separei 3, como eu falei, e acabei escolhendo um. Bom, canal Pedal Sem Compromisso, se inscreva aí se não for inscrito, se optar, né? Grande abraço. We're smooth and dark the day they were laid down. The tan line